Alô, muito bom dia, meus amores, do nosso primeiro ano do ensino médio. Como é que vocês estão aí do nosso outro lado da telinha, hein? Olha aí pra mim, me conta. Hoje eu não tô muito bem não, hein? Tô aqui até sentada, a tia hoje está... Tô numa morria, menino, mas olha que eu já vim falar de um assunto muito massa com vocês. Nós que já estamos aqui estudando ecologia, né, em vários aspectos, várias vertentes da ecologia, a gente hoje vai falar um pouco sobre unidades de conservação. E eu fiz um recorte, né, para falar um pouco sobre essas unidades de conservação no semiárido. Então, eu gostaria que a gente hoje batesse esse papo sobre esse conteúdo, porque eu tenho certeza que na cidade de vocês tem várias delas, uma ou tem uma próxima, né? Então, deixa eu ver quem é que está aqui comigo agora pela manhã. Ó, o Arsênio. Arsênio, bom dia, meu amor, bem-vindo à nossa aula de hoje. Evelyn, bom dia, querida, bem-vinda à nossa aula. E aí estamos com a galera de Eliseu Martins, Elesbão Veloso, Pimenteiras. É São José da Varjota ou é São João da Varjota? São José, né? Eu acho que é São José, me corrijam se eu estiver enganado. Deixa eu ver, Jana, se tem mais... Ai, tem Uruçuí também, Pimenteiras, muito bem. Olha só, então nossa conversa de hoje vai ser sobre essas unidades de conservação. Então, o que é que a gente tem hoje no nosso país, né? Nós temos uma legislação ambiental, a gente tem nossa Constituição, e a gente tem dentro da nossa legislação, né, do nosso conjunto de leis, leis que instituem áreas para que tenha aí uma certa proteção ao meio ambiente, estão entendendo? Essas áreas que são criadas, né, e são descritas, o seu território, o que é que pode fazer lá dentro, o que é que não pode, tudo isso aí, essas áreas elas são criadas a partir de decretos, né, e são o que a gente chama de unidades de conservação. Unidades de conservação são pontos, né, dentro de um território que vão servir para proteger a biodiversidade naquele lugar, naquele ambiente, né? Então, elas podem ser unidades de conservação lá no âmbito municipal, do município, que quem instituiu e quem cuida é a prefeitura, estaduais e federais. Então, a gente vai conhecer elas. Aê, bom dia, professor Rafa, acabou de sair daqui, a gente já até fez uma brincadeira com a câmera escura que ele fez, que massa. Eu vou já postar nosso vídeo, viu, teacher Rafa? Beleza, galera. Então, olha só, essas unidades de conservação, elas vêm de vários aspectos e elas têm essa intenção de haver uma proteção um pouco maior a esses representantes, né, da fauna, da flora, né, do ambiente natural como a gente conhece. Aê, Will, bom dia, gatinho! Como é que você tá, hein? Tá tudo bem por aí? Tá massa ou tá doido? Então vamos lá comigo que a gente vai começar nossos slides, porque a aula já começou, ó. Prestai-vos atenção que nós estamos comigo, professora Amanda, na aula de biologia, e o nosso conteúdo de hoje é unidades de conservação, tá bom? Então, olha só, para a gente falar de universidade, ó, unidade de conservação, a gente precisa falar também de biodiversidade, né? Então, essa biodiversidade, galera, é o que se protege quando a gente cria as unidades de conservação. Então, eu gostaria de saber de vocês, o que é a biodiversidade? Ah, professora, biodiversidade é fácil demais, pergunta mais difícil, faz que nem o Chaves, né? Bio quer dizer vida, tá bem aqui. Tudo que tem bio quer dizer vida. Tá, beleza. E diversidade é justamente essa variedade da vida, ou seja, os seres vivos que compõem, né, esse nosso planeta. É a diversidade, a variedade, os seres diferentes que compõem o nosso planeta. Então, olha para mim. Me diz se vocês já viram algum dessas espécies que estão aí e me diz o nome delas. Como é que vocês conhecem o nome dessas aves, né, que tem aí, dessas espécies de vegetais, se vocês conhecem, sabe o nome daquela abelha ali, desses macaquinhos? Conta pra mim, eu vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem isso. Dizer o nome dessa galera que tá aí
na imagem. Nas imagens, tá bom? 2 minutos na tela, valendo. Rafa. E aí, minha gente, cadê o nome desses bichos aí? E dessas plantas, vocês não conhecem nenhum. Cadê a galera de Elismão Veloso? Hein? Cadê a galera de Eliseu Martins, Uruçuí? Bora dizendo, olha só como é fácil. Teacher Rafa, por favor, você que ainda está aqui nos nossos estúdios, me diga bem aí o nome de 3 bichos desse aí. Eu tô aqui chamando a atenção, o professor tá bem aqui do lado, vou já trazer ele aqui. Então, olha só, essas espécies, né, elas são espécies comuns, né, espécies que certamente cada um de nós já vimos, né, no nosso dia a dia. Ali a gente tem uma ave, a gente tem ali, o que mais? Olha o Rafael dizendo, pássaro, macaco, o que mais? Não, eu quero um nome mais específico. Tu não conhece nenhum desses animais, eu vou dar um brog nele. Então, olha só, tem ali canário, ali, ó, tem o mandacaru, chique-chique, tem uma palmazinha pequenininha que dá flor, que eu já vi também, já vi em Pedro II essa planta. Olha ali a abelha, como é o nome dela, Will? Pelo amor de Deus, daquela abelha pretinha ali. O povo chama ela de arapuá, que ela engancha no cabelo, ó. A gente pensa que não, tá? Pode passar no pé de um bananal que ela engancha, né? No cabelo da gente, a arapuazinha. Tem aí o famoso soninho, minha gente. Os soninhos, calitrix, do gênero calitrix, esses macaquinhos pequenininhos, né? Que são fofos. Bem embaixo tem ainda, acho que é um papagaiozinho, porque cortou a foto, não dá pra ver bem qual é. A gente chama de psitacídeos, né? E aqui, uma árvore chamada de barriguda, também é comum na nossa região aqui de semiárido. Né? Então, a gente vê o que é essa biodiversidade. Por definição, biodiversidade vai ser justamente a descrição da variedade da vida no nosso planeta. Então, vocês não queiram imaginar os milhões de seres vivos, viu, Moisés? Bom dia, bem-vindo! Os milhões, muito bem, Uruçuí, arrasaram, vou voltar. Porque agora que o Uruçuí respondeu, disse assim, ó, professora, tem aí sonim, eu vou botar aqui, sonim, curica, que é essa bem aqui, ó, Diopsitaca,
ter aqui uma abelha, professora, mas essa aqui, pelo menos aqui na minha região, a gente chama de arapuá. Né? Alguém sabe o nome desse passarinho? Moisés, tu sabe que ave é essa aqui? Que passarinho é esse aqui? Hã? E esse cacto aqui é o mandacaru, rapaz. Pelo amor de Deus, né? Tem o mandacaru, tem o xique-xique, né? Tem os facheiros que são bem grandão. Então, olha só, valeu, Uruçuí, arrasou, né? Vamos adiante. Então, essa diversidade vai ser a variedade de vida na Terra. E aí, existem milhões de espécies descritas. No miolo desses milhões, onde é que nós estamos? Ó, bem aqui, ó. Homo sapiens. A gente está bem aqui nesse braço, que vem bem daqui, que deve bater lá em algum ancestral nosso, né? Então, Homo sapiens, nossa espécie, you are here, ou seja, você está bem aqui, onde está marcado Homo sapiens. Bem aqui, minha gente, olha. Nem dá para pegar, porque está tão pequenininha a letra. E todo esse restante aqui são outras espécies diferentes de seres vivos. Então, a gente tem uma biodiversidade riquíssima aqui no nosso país, né? Olha aí, o Will está dizendo, professora, isso aí é um canário. Pô, vamos anotar um canário. Comprei um canarinho belga, nananana, ele canta todo dia. Olha aí, ó, o canarinho tá certo, Will, valeu, massa demais. Bom dia, Elane, bem-vinda. Então, a gente tem uma variedade riquíssima, né? Então, na prática, o que é que vai ser essa biodiversidade? Vai ser esse conjunto de seres vivos, né? Que estão distribuídos em todo o planeta, nos locais que a gente às vezes nem imagina que tenha vida, lá tem, né? Então a gente vai compreendendo que essa biodiversidade ela está nos ecossistemas aquáticos, terrestres, tem biodiversidade no ar, professora? Tem, porque a gente está esquecendo uma turma aí que a gente não pode esquecer. Então, olhando para essa imagem, a gente tem aí seres vertebrados, invertebrados, a gente tem aí as pessoas, né? Aqui, ó, como parte dessa biodiversidade, nós humanos, né? Então, a gente tem aqui aves, coruja, beija-flor, não sei o nome desse aqui. Isso aqui é uma curiquinha, outra ave que eu não lembro o nome, né? A gente tem aqui outras espécies. A gente tem aqui vegetais, compreendendo aqui essa gramíneazinha também é vegetal, né? Alguns vegetais aquáticos, também algumas algas, né? A gente tem invertebrados aqui, insetos, aracnídeos. Aqui outro vegetal, né? Uma helicônia. Aqui mais insetos. A gente tem aqui mamíferos, ó, aqui um crustáceo, invertebrado, peixe, mamífero, ave. E a gente tem aqui um fungo, aqui a lagartinha, invertebrado, larva de borboleta, né? Ó aqui meus favoritos. Minha gente, mas é linda, olha. Ai, gente, linda demais. Certamente uma perereca do gênero Eusoboas, né? Que antigamente a gente chamava Ipsiboas. Olha a diferença da perereca para rã e para o sapo. Vocês sabem a diferença? A diferença é que as pererecas vão apresentar discos, olha só. Olha esses discos aqui, né? Nos dedinhos. Esses discos vão auxiliá-las a subir, né? Nas paredes. Olha aqui que bonitinha. Ai, que fofa. E as rãzinhas e as... Eita, deixa eu voltar aqui. Agora eu não consigo tirar do zoom, Janaína, me socorre. Então, a gente tá aqui. E as rãzinhas, elas têm na perna, né? Atrás, nas perninhas de trás, entre os dedos, elas têm membranas, porque elas são excelentes nadadoras. E os sapos são aqueles verrugosinhos, né? Então, deixa eu desfazer aqui meu serviço que eu fiz, fazendo o zoom. Mas eu não estou conseguindo. Agora foi. Pronto. Então, tá aqui. Na prática, a gente tem toda essa variedade de seres vivos e a gente tem que lembrar de não esquecer, né, os micro-organismos, tá? Então, cadê minha canetinha de volta? Não tá voltando.
Jana, vê se você consegue acionar a minha canetinha, porque eu não tô conseguindo fazer pelo touch, tá bom? Ok, gente? Então, olha só. Foi? Beleza. Então, a gente tá aqui, né, apresentando que na prática essa biodiversidade vai ser essa infinidade de seres vivos, né, que a gente consegue observar tanto na natureza quanto nas outras situações, não só no meio ambiente natural, mas essa diversidade ela também está nas zonas, né, urbanas. A gente apresenta, né, essa existência de seres vivos nos mais variados ambientes. Eu falei que no ar, na profundeza dos oceanos, no solo, dentro do solo, então existe essa biodiversidade. E a gente também aponta, né, como esses seres vivos, eles precisam ter condições para existirem. Não é verdade? Essas condições, elas vão haver caso o ambiente, o hábitat deles, ter a estrutura adequada para que eles se alimentem, para que eles se protejam, para que eles tenham, né, certamente algo para conseguir sobreviver, estruturas de sobrevivência, tá certo? Então, como exercício, vocês vão fazer agora, né, vão me dar um exemplo de um animal e de uma planta que existe na região de vocês, ok? Um animal, Elane, e uma planta, só um de cada. Só para a gente se ligar bem aqui nessas questões acerca de biodiversidade local, do lugar onde a gente vive, tá certo? Um animalzinho e uma plantinha na tela. Que interessante pegar esses exemplos, né, que vocês estão colocando, porque alguns desses exemplos são de espécies que não são da nossa natureza, da nossa região, né? Por exemplo, a rosa,
A rosa, Elane, não é uma planta nativa, né? Jandália. Ô, Will, o que é jandália? Eu não tô lembrada o que é. Jandália é a ave? É aquela que parece uma curiquinha, é? E o imbu, sim, imbu, são tudo aqui da nossa natureza. O cavalo, vamos rever, também não é um animal. Hoje ele faz parte, né? Mas a babosa também, não sei se é uma espécie nativa, a curica eu sei que é. Aí a galera aqui, ó, Uruçuí, soim, curica, as abelhas. Abelha é bem geralzão, né? Tem várias espécies. Aí disseram, na verdade, eles falaram, foi assim, ó, tatupeba, cutia, paca, bingo, os três são animais do nosso, né, da nossa fauna. Sapo e cacto, ok, eles vão. Aí vem a galera de Uruçuí dizendo manga, buriti, goiaba, acerola, só as frutinhas, né? Só frutíferas. Manga não é nacional, é uma planta que chegou aqui depois. Buriti goiaba eu não lembro, e acerola também. Ah, tá, é uma ave, que onde eu moro chama jandália. Ok, por isso que eu perguntei se era uma ave, que eu não conhecia esse nome. Eu conheço a jandaia, mas é a mesma coisa, deve ser mesmo, parece uma curiquinha, só que ela tem uma cor mais diferente. Então, olha como é interessante como a gente conhece, né? Os seres vivos da nossa região. A gente conhece. Então, essa é a nossa biodiversidade. Dentro dessa diversidade de seres vivos, quando a gente cai para o local que a gente mora, tem algumas que são daqui, né? Que sempre existiram aqui, que são da nossa fauna, são nativos, e tem outros que são introduzidos, né? Por exemplo, a manga não é uma fruta nativa. Nativa é banana, abacaxi, né? Então, essas frutas são nativas, são da nossa flora, mas a manga chegou depois, né? Com a colonização. Então, a gente vê o que é biodiversidade e a gente também não pode esquecer, sabe de quem? Ó, dos micro-organismos, porque a gente falou de bicho, de planta, mas ainda existem os micro-organismos, né? Os fungos, as bactérias, também são seres vivos. Esses micro-organismos, aqui é a espécie de fungo, né? Aqui mostrando as estruturas de reprodução assexuada desses fungos. Aqui também, ó. Aqui são fungos. Aqui, ó, bactérias. Amarelo. Né? E outros micro-organismos que não é porque a gente não enxerga que eles não existem. E são eles que estão no solo, estão no ar, na água, eles estão em todo canto, né? Então, a gente também faz parte da nossa biodiversidade, tá? Então, a gente vem aqui com alguns níveis, né? Então, a biodiversidade é vista em 2 níveis. Todas as formas de vida e as inter-relações entre a vida e o meio, ou seja, os ecossistemas também fazem parte, né, dessa biodiversidade. E aí ela pode ser subdividida em diversidade genética, diversidade específica e a diversidade dos ecossistemas, tá? Então, olha só, a gente vai já compreender as diferenças entre cada uma delas, tá bom? Então, essa diversidade genética, ela vai estar relacionada com as variâncias entre organismos da mesma espécie. Mesmo em uma espécie, a diversidade genética é alta, o que possibilita uma maior adaptabilidade. Esse nível de classificação é utilizado para quantificar a biodiversidade em termos taxonômicos. Então, olha só, aqui a gente tem, por exemplo, fêmeas e machos de uma espécie de borboleta. Mas existem características que são diferentes entre os dois, e isso faz parte da diversidade genética. Da mesma forma, ó, a gente só conhece esse milho bem aqui, ó, esse mais amarelinho, né, da espiga mais robusta e amarela. Mas existe uma diversidade gigante de espécies, de tipos de milho, que é a mesma espécie, zea, maíz. Zé maíz, que é um milho, né? Maíz, acho que é com Y, gente. Zé maíz. Esse é o nome do milho, tá? O nome científico. E aí, ó, professor, e esse milho dessas cores aí? É, meu filho. Tudo isso aqui é a diversidade genética do milho. E o milho, então, que a gente já modificou ele de todo jeito, e hoje a gente só conhece milho transgênico, né?
Toda comida que você tem em casa, pode ir atrás, que tenha milho, um flocão de milho desse, de cuscuz, né? Pode ir atrás que na embalagem, no rótulo, tem um símbolo assim, ó. Um triângulo amarelo. E esse triângulo vai ter um T desenhado nele. Isso quer dizer o quê? Transgênico. Tá certo? Esse milho é transgênico. Por quê? Porque a gente já pegou esse milho e já selecionou características importantes, né? E hoje a gente só tem milho transgênico. Pega aí um flocão, se você tiver em casa, um flocão, pacote de massa de cuscuz, de biscoito que tenha milho, qualquer coisa que tenha milho ou trigo, você vai encontrar tudo com esse símbolo de transgênico, né? Mas existe uma diversidade absurda, é que nem o feijão, a gente conhece 4, 5 tipos que tem no supermercado, no mercadinho, que é industrializado, né? Que já vem ali embaladinho e tudo mais. Mas existe, meu Deus, uma diversidade de feijão, minha gente, maravilhosa. Eu costumo contar a história de feijão, e eu tenho uma amiga chamada Preta. Preta, minha amiga, viajou para a região do Araguaia, lá por rumo do Tocantins, né? E ela trouxe de lá um feijão chamado trepa-pau, desse tamanho, ó. O feijão era desse tamanho, o caroço do feijão, bem miudinho. Vocês já ouviram falar desse feijão? Feijão trepa-pau. Porque diz que ele sai se enramando, subindo nas cercas, nas coisas tudo, né? Aí esse feijão, ele é bem pequenininho. Eu nunca tinha visto. Minha gente, eu nunca comi um feijão tão saboroso na minha vida. Uma delícia. E aí eu agora só quero saber do feijão trepa-pau, mas nunca mais. Inclusive, Preta, por favor, vou lhe fazer aqui um apelo. Que se você ainda tiver desse feijão, por favor, traga aí mais uns 2 quilos para a professora Amandinha, sua amiga, porque, né, poxa, tá caro o feijão e eu tenho certeza que o trepa-pau tá dando a rodo na região do Araguaia, né? Então, existem, inclusive, que apelo, eu duvido se ela não vai trazer agora, depois de um choro desse. Olha só, em algumas comunidades, né, principalmente nas comunidades tradicionais, os quilombolas, os povos originários, os indígenas, né, algumas comunidades que lidam com a terra, que plantam o seu sustento, elas têm várias sementes de feijão, de milho, de um monte de coisa que não tem no supermercado, que só tem lá. Então, eles são detentores das sementes crioulas, que a gente chama, né? Que eles cuidam dessas sementes e plantam, e sempre tem, porque você vai plantando, nasceu, deu semente de novo, você planta de novo. Agora, o mercado já tomou de conta disso, e até para o agricultor pequeno, né? Vai querer comprar um milho para plantar, esse milho ele não vai dar, não. A semente não nasce mais, vai ter que comprar de novo, plantar de novo. Rapaz... Então, até isso o mercado já tomou de conta, né? É complicado. Mas essas sementes crioulas, elas são a realidade dentro das comunidades tradicionais, principalmente. Essas comunidades que ainda têm essa dinâmica, que têm essa dinâmica do campo e tudo mais, muitas delas possuem sementes que só elas têm. E, inclusive, isso é uma forma de se conservar algumas espécies, né? Com as suas variações genéticas, né, na natureza. É muito massa como essa interferência também pode acontecer. Então, olha só, essa diversidade genética traz aí essas variâncias entre indivíduos dentro da mesma espécie. A diversidade química, né, vem trazendo aí a variedade de produtos químicos oriundos, né, de seres vivos. Então, diferentes espécies vão produzir diferentes compostos que a gente aproveita para várias coisas. Por exemplo, você pega essas frutas, verduras que são mais alaranjadas, elas são ricas em beta-caroteno. Então, o beta-caroteno já é uma substância conhecida e utilizada por nós, né? Não só quando a gente come a fruta, mas ele já é utilizado em outras tecnologias, né? Beta-caroteno. Da mesma forma, o resveratrol, que é uma substância química encontrada em frutas, principalmente, né, dessa coloração mais escura, né? O açaí, a uva, a ameixa. E aqui, ó, ele vai ser um antioxidante. Faz muito bem para a saúde. E ele vai estar lá no vinho também, né? O vinho, ele é conhecido como a bebida da vida longa
porque ele tem essa substância que é hiper saudável. Então, é indicado que se tome uma taça de vinho por dia. Uma taça, gente, de vinho por dia. Por dia, se você não for menor de idade, porque tem álcool, né? Você pode tomar. Agora, tem gente que quer tomar do mês, você pega, passa o tempo sem tomar vinho. Quando dá num dia só, quer tomar o do mês todinho, aí se arrebenta, dá ressaca, passa mal. E se sente mal também por conta do excesso de álcool, né? Não é saudável. E aí a gente vai ter a diversidade ecológica relacionada com a diversidade entre ecossistemas. Cada ecossistema constitui relações ecológicas que podem ser únicas e que a crescente destruição dos ecossistemas, vamos completar aqui, ó, põe ou coloca em risco, né? As relações e a própria biodiversidade. Põe em risco tudo isso aí, né? Tudo isso. Ok, gente? Então, a gente está com todas essas questões voltadas a como essa diversidade pode se classificar. E aí a gente tem esse mapa, vocês estão conseguindo visualizar esse mapa aqui comigo, olha só. Esse mapa do Brasil trazendo os diferentes biomas, né? E aí, gente, quando a gente fala de unidade de conservação, que é o tema da aula de hoje, a gente vai ter unidade de conservação na Amazônia. Vocês conhecem os biomas? Aqui, ó, pelo mapa. Cerrado, esse que eu estou circulando. Né? Eu não vou riscar em cima, não. Vou puxar aqui para o ladinho. Amazônia. Aqui, Cerrado. Aqui os Pampas, né? Esse verdinho mais escuro, a Mata Atlântica. Essa aqui já está toda detonada, não tem isso aqui tudo na Mata Atlântica mais não, só tem uns fragmentozinhos por aqui. Tem só 7% do que existia antes, né? A gente tem aqui a nossa Caatinga, né? A gente tem aqui o Pantanal. Não é isso? Faltou algum? Eu acho que não. Tá todo mundo aí contemplado. E aí existem vários ecossistemas dentro desses biomas, né? Vários e vários e vários. Então, a gente consegue visualizar a importância de se terem áreas protegidas nesses diferentes biomas. Então, a gente vê diferentes níveis da diversidade. Olha só. A diversidade genética, que é quando ela está dentro de uma mesma espécie. Então, eu tenho aqui 3 aves que não são clones umas das outras, elas são diferentes, apesar de serem da mesma espécie, né? Então, isso é o que a gente chama de diversidade genética. É isso que faz a gente ser diferente um do outro, mesmo sendo da mesma espécie, né? Isso faz parte da diversidade. A diversidade genética, ela está dentro da diversidade de espécies, né? Então, ela vem de uma população para essa comunidade, ó. Essa comunidade aqui tem diferentes seres vivos com diferentes cargas genéticas e a diversidade genética dessas populações aqui está dentro da diversidade de espécies da comunidade, ok? E essa diversidade de espécies da comunidade está dentro, né, de um ecossistema. Então, é uma dentro da outra. O que é que vai ser o ecossistema? Justamente a interação entre todos esses seres vivos com os fatores abióticos, né? A presença ou não da água, luminosidade, pH, temperatura. Tudo isso aí vai fazer parte, né, dessa diversidade. Então, olha só. Cada vez mais, a ânsia de se estudar a biodiversidade pelo mundo. Para tal, cresceu-se também a preocupação com a conservação ambiental, que na prática visa proteger a biodiversidade. Por isso que a nossa aula hoje é sobre unidades de conservação, tá certo? O interesse não é de todo filantrópico, a quantificação, não é porque é bonzinho, porque a gente já aprendeu a respeitar a vida, não. É porque a biodiversidade, ela traz possibilidade de conhecer potenciais biotecnologias.
Então, nossa biodiversidade ela é utilizada nas diferentes indústrias, né? Farmacêutica, saúde, na biomimética, né? Nas engenharias. A biodiversidade ela é observada e utilizada, né? De várias formas. Na indústria alimentícia. E por aí vai, vários outros fatores e aspectos, né, que tem relação com o conhecimento, com a compreensão dessa biodiversidade. Certo, gente? Tá tudo certo por aí com vocês? Tá todo mundo compreendendo até agora? Certo? Will, quem mais tá aí? Elane. Ok, vamos para frente. Então, olha só, a gente vem com essa questão das adaptações, né? Para que a gente falar das adaptações, eu vou até correr um pouquinho, para a gente poder depois falar sobre isso para os seres vivos que precisam ser protegidos dentro dos seus ecossistemas e das suas, né, dos seus biomas, como o da Caatinga, que é o bioma que a gente mora. A gente mora na região de Ecótono, que mistura Caatinga e Cerrado, e dentro dessas regiões a gente tem a observação, né, de que a gente consegue ter áreas de preservação, áreas de unidades de conservação. Só que a Caatinga, ela tem pouquíssima unidade de conservação para sua extensão. É o bioma menos conservado por vias legais, né? Então, tem algumas ameaças da biodiversidade. A poluição, de forma geral, o uso excessivo dos recursos naturais, a expansão da fronteira agrícola, a expansão urbana e industrial, né? Ou a especulação imobiliária, né? O desenvolvimento sem controle das nações em todo o mundo, a exploração excessiva de algumas espécies, levando à sua completa extinção, a caça predatória, a biopirataria, o tráfico de animais, né? Que é a própria biopirataria, que a gente chama tráfico de espécies, e tantos outros fatores, né, que estão relacionados a ameaças a essa biodiversidade que a gente já conversou, que a gente já conhece, tá bom? A gente já conhece alguns desses fatores. Então, olha só, vamos dar um adianto aqui para a gente observar. A sociedade moderna, né, ela, em particular dos países ricos, a gente desperdiça muita quantidade de produtos, de recursos naturais, né? A elevada produção e o uso da matéria-prima que vem dos recursos naturais são exemplos de ameaças constantes às florestas, ao solo, né? Às águas, ao meio ambiente, ao planeta como um todo. E a introdução de espécies animais, vegetais e outros organismos, por exemplo, a prática da biopirataria em diferentes ecossistemas também pode ser prejudicial. Então, a gente, quando fala de introdução de espécies animais, vegetais, a gente também está falando aí dos, como é o nome? Das espécies bioinvasoras, né? Que a gente vai trazendo de fora para cá e elas vão ocupando o espaço das espécies nativas. Isso também é uma grande ameaça. Sobre o slide não está passando, né? Pronto, vamos ver aqui, agora vocês conseguem visualizar
a gente está aqui agora vendo esse slide sobre as considerações que a gente precisa observar, né? Sociedade moderna, que faz a utilização desses recursos de forma indiscriminada, né? Nossa sociedade é a sociedade do consumo exagerado, né? A elevada produção e o uso de matéria-prima que vem de recursos naturais, né? Então, isso aí é a chave do desmatamento, da derrubada das nossas florestas, né? A poluição com subsequente do nosso solo, desertificação, arenização, um monte de problema associado. E aí tem as espécies que são invasoras, como a gente já conversou sobre elas aqui também, né? Então, essas espécies, elas vêm da biopirataria, elas vêm, né? Ok, beleza, Lesbão, obrigada pelo retorno. Eu estava observando aqui que não tinha realmente passado. Então, olha só, então essa nossa biodiversidade pode ser bem prejudicada pela chegada das espécies invasoras e nós já sabemos por quê, né? Então, vamos adiantar aqui para a gente conhecer a necessidade, né? Como é que se dá. Pode passar, Jana, para mim, por favor, que o Taut também está... Pronto. Então, as estimativas sugerem que se isso continuar sem controle, entre 5% e 10% das espécies que habitam as florestas tropicais podem estar extintas dentro dos próximos 30 anos. Então, muita espécie já está muito ameaçada, criticamente ameaçada, está em extinção, né? Então, a notícia boa é que a gente já tem a questão das certificações dos produtos, a mudança, né, de hábitos de consumo, enfim, a gente vê uma transformação acontecendo de passos lentos, né? Mas a gente precisa mesmo das unidades de conservação funcionando de uma forma lindíssima, onde a gente também vê uma necessidade de conservar a integridade dos ecossistemas. Pode passar, Jana, não está passando por aqui não, por favor. Então, olha só, o valor econômico dessa biodiversidade, já falei para vocês, né? É uma das maiores riquezas do nosso planeta, mas ela não é reconhecida como tal, né? Então, a gente só vê essa biodiversidade como um reservatório de recursos, né? Sendo utilizados para a produção de alimentos, medicamentos, já falamos disso. Então, não tem uma responsabilidade com o gerenciamento dessa riqueza, a gente só detona tudo. Então, a gente tem os valores da biodiversidade, que é o ecológico, genético, social, econômico, científico, educacional, cultural, recreativo e estético. Porque a gente também se utiliza da beleza dessa nossa natureza também, né? Como visto, a gente ter qualidade de vida. Estar próximo da natureza é qualidade de vida. Quem cria planta, cria bicho em casa, os seus animaizinhos, seus pets, né? Quem tem suas plantinhas em casa, isso é um valor recreativo, um valor estético também dessa nossa biodiversidade. Pode passar, por favor, Jana. Então, eu estou aqui alugando a Jana, que nosso Taut deu aquela travada, né? Pode passar essa também, porque agora eu quero falar um pouquinho, né? Da nossa falta de conscientização e responsabilidade com a nossa biodiversidade, né? Então, as pesquisas sobre o potencial farmacêutico de espécies ainda é pouco expressiva, considerando nossa diversidade. Há muito contrabando das nossas espécies, né? E há uma extensa lista de proteção à biodiversidade, mas a gente tem muito problema com fiscalização, com o desmonte político, né, das instituições que servem para fiscalizar as conservações da biodiversidade, a conservação da biodiversidade, né? Então, é preciso evitar a perda dessa biodiversidade. E a gente precisa estar consciente disso. Tá certo? Vamos para frente então, Jana, por favor. Então, olha só. A gente vem aqui com uma questãozinha. Olha só, sobre a biodiversidade, é correto afirmar que o tráfico de animais não prejudica a biodiversidade de um determinado local, visto que a reprodução ocorre com rapidez? B. A biodiversidade é um conjunto de espécies de animais de um determinado local, não incluindo a fauna. Ora, mas na questão diz que é espécie de animal e não inclui a fauna. Está errado, não é só animal, são todos os seres vivos, incluindo os micro-organismos. C. O desenvolvimento urbano e econômico não ocasionou nenhuma perda para a biodiversidade em âmbito mundial. D.
A biodiversidade é o conceito que abrange todas as formas de vida na natureza, incluindo as espécies animais, vegetais e os micro-organismos. A retirada de uma determinada espécie de seu hábitat natural não altera a cadeia alimentar, pois outros animais poderão ocupar sua função? Responde para mim essa aí. 1 minutinho na tela, valendo. Fácil, bota uma mais difícil, professora. Então, olha só, esse tráfico prejudica, sim, a biodiversidade. Então, a gente vê, ó, que a letra B está errada, porque não inclui a fauna, sim, ela tem um erro, 2 erros aí, ó, horrorosos na letra B. Letra C, o desenvolvimento urbano e econômico, ainda mais sem o planejamento correto, ele ocasiona, sim, perda para biodiversidade em âmbito mundial, local, regional. E aí a letra D, a biodiversidade é o conceito que abrange todas as formas de vida na natureza, incluindo os animais, vegetais e micro-organismos. Resposta correta, letra D, tá bom? Anota aí, letra D, tá certo? Então vamos lá, deixa eu ver se eu consigo de novo. A gente está aqui nas tentativas, não estou conseguindo, mas a alternativa correta é a letra D, tá bom? Pode passar, Jana. Ok, aí tem mais uma questãozinha, hein? Determinados locais do planeta Terra abrigam maior biodiversidade. Nesse sentido, marque a alternativa que indica as regiões com maior diversidade de fauna e flora. Gente, vai ter maior diversidade de fauna e de flora nas florestas tropicais, tá, pessoal? Eu não estou conseguindo riscar aqui o nosso slide, né? Mas vocês vão marcar a letra A, florestas tropicais, tá bom? Essas florestas, elas estão numa região do planeta que é mais quente e são nessas áreas que a gente tem maior biodiversidade, tá certo? Letra A, florestas tropicais. Pode passar, Jana. E aí, essa terceira questão, eu vou deixar para responder ela com vocês na nossa próxima aula, porque ela é mais robusta. Eu quero passar adiante para a gente poder ver algumas adaptações dos seres vivos do nosso semiárido, para a gente mostrar algumas unidades de conservação desse semiárido, tá certo? Pode passar, Jana. A gente vai trazer, pode passar as questões, passa mais um. Pronto, pode passar. A gente vai passar porque eu quero mostrar para vocês algumas das unidades de conservação. Pode ir passando. Aí eu estou falando um pouco sobre as características, né, da nossa região de semiárido, mas a gente vai conseguir... aí, parou. Pronto. Volta Jana, por favor. A gente vai conseguir visualizar, né, essas características na nossa próxima aula. Então, a gente vai falar um pouco sobre essas áreas naturais protegidas, que são, de fato, as unidades de conservação, dizendo que em 1937 surgiram os primeiros parques, né, os primeiros parques brasileiros. E até 1989, eles foram criados pelo IBDF, que hoje, né, a gente tem aí uma modificação que eles se juntaram
o IBDF, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, e a SEMA se juntaram formando o que a gente conhece como IBAMA. Pode passar, Jana? E aí a gente tem, né, que há um SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Ele foi unificado para unidades de conservação federais, estaduais e municipais, né? E aí ele define e regulamenta as categorias de unidade de conservação nessas instâncias. Ele tem o objetivo de gerenciar como é que se cria, como é que se implanta, como é que cuida dos territórios, né? Como é que as pessoas vão poder usar aquele território, né? Quais os períodos, enfim, então todas essas compreensões, né, com o objetivo principal de conservação e proteção da biodiversidade. Pode passar, Jana. Então, esse é o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e ele vai dividir essas áreas de preservação e de conservação em dois tipos. A de proteção integral, né, que é as unidades de conservação de uso indireto, com a conservação da biodiversidade em primeiro plano, e as de uso sustentável, que as pessoas podem ter algumas formas de utilização dos recursos naturais, né? Podem fazer a extração de alguns elementos, podem pescar, podem plantar, dependendo da área. Então, tem a proteção da biodiversidade com o objetivo secundário. Pode passar, Jana. Então, aí a gente tem exemplos, né, de unidades de conservação de proteção integral. Proteção integral não dá para ter nenhuma atividade diretamente relacionada dentro das áreas de conservação, né? Parna, Parque Nacional, Reserva Biológica, Estação Ecológica, Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre não tem atividade humana rolando dentro da área. E as de uso sustentável, pode haver determinadas atividades acontecendo. Pode passar, Janaína. Aí, gente, mostrando que nossa região do semiárido, né, pega vários municípios, mas é quase a maioria dos municípios do nosso estado do Piauí. A gente não tem, né, uma totalidade do Piauí inserida no bioma Caatinga, mas a gente também tem cerrado. Então, a gente está numa área de ecótono. Pode passar, Jana. E aí, só passando de novo, eu vou mostrar para vocês, pode passar mais um, né, que a gente tem 12,37% da nossa área atingida pela região do semiárido. Hoje em dia esse número é maior, inclusive, e a gente tem 18 unidades de conservação, tá certo? Pode passar. Aí eu quero mostrar para vocês no finalzinho dessa aula aí, olha só. A APA da Serra da Ibiapaba, né? Ela também se divide com os estados com o estado do Ceará. Ela é conhecida mais nos municípios do Ceará, ali, Tianguá, Ubajara, são regiões mais frias, né? Pode passar mais uma. E aí a gente finaliza mostrando para vocês, né, a área de proteção ambiental do Delta do Parnaíba, é outra APA, né? Também está localizado no Piauí, Ceará e Maranhão, sendo que o maior território fica no Maranhão, apesar da gente ter pegado a fama, né, de estarmos no maior delta do mundo. Porque a porta de entrada, uma delas, é mais fácil vir pelo Piauí. Pode passar. A gente tem mais áreas de conservação que eu quero mostrar para vocês, como os parques nacionais. Agora nós chegamos nele. A gente tem o Parque Nacional da Serra da Capivara, né? Tem o Parque Nacional da Serra das Confusões. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre esses parques nacionais, essas unidades de conservação, responder aquelas questões e apresentar para vocês todos esses aspectos mais aprofundadamente no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. Então, tomara que vocês tenham um fim de semana muito massa. A gente se vê na quarta-feira, né não? Então, até mais, Cheirinho grande e tchau, tchau.